Boa noite, pessoal. Eu vim conversar um pouquinho. Eu li as mensagens que vocês enviaram hoje de manhã e fiquei bastante preocupada com cada depoimento, né, ali expressado. Então eu resolvi que seria interessante vocês me enxergarem um pouco aí na telinha do celular. Não reparem algum grito, alguma bagunça, porque a Celina tá mil lá no quarto e não tem quem faça parar, né? Mas vocês entendem bem como é que é, eu imagino que não seja muito diferente aí nos espaços de vocês. Pessoal, é o seguinte, estamos com uma dificuldade então, as crianças não querem mais realizar as atividades, estão arredias, e eu entendo essa conduta deles perfeitamente, olhando pelo lado da criança, agora eu vou falar, tá? É uma circunstância, uma situação totalmente diferente, da qual nós nem pensávamos um dia passar enquanto adultos, agora vocês imaginem uma criança. A criança está toda limitada, ela está dentro de um limite da casa, do portão da casa, da rua, do portão não sai para a rua, para nada. Enfim, ela já está com uma carga, né, que já é o bastante para comprometer o seu emocional, sem precisar de uma avalanche de atividades que venha por cima para complicar ainda mais esse quadro que elas já estão passando, né? Um quadro que já se instala pela própria situação conturbada que nós estamos passando. Então é perfeitamente entendível, né, essa manifestação contrária ao que estamos propondo, né? Eu não esperava uma condição diferente, vindo de crianças tão pequenas, né? Educação infantil, ela é toda interação, gente. Não se pensa em educação infantil à distância, porque se faz educação infantil olhando no olho da criança, no toque, no gesto, né? Mesmo que seja no grito, e o grito expressa muita coisa, né? O nosso corpo fala, né? A nossa voz fala, né? Mas nós somos um personagem presente na vida deles quando nós estamos na escola, professora. É muito diferente de ser a mãe, a tia, a avó, né? A figura do professor, ela é representativa na vida das crianças. E nós não tivemos tempo nem de mencionar um trabalho diferente, né, que reproduzisse os conteúdos trabalhados da escola. Nós não tivemos tempo de explicar para eles que seria de uma forma diferente, que a professora não estaria mais com eles. Eles não têm maturidade para entender, nem perceber, nem se posicionar, né, frente a essa situação. Nós temos que ter paciência e entender esse lado deles, né? Então, gurias, quando eles não querem fazer, quando eles apresentam uma birra, ou quando eles fazem tudo errado só para incomodar, né? Ou quando aquela atividade não é mais interessante, a gente precisa ser sensível e se colocar, né, ser empático, né, se colocar no lado deles. É complicado, é bem complicado. E eu queria compartilhar com vocês, assim, eu entendo, eu também tenho criança e eu entendo que esses momentos arredios deles vão acontecer. Eu queria que vocês soubessem e escutassem da minha boca que eu compreendo perfeitamente e entendo o lado deles, porque não está sendo fácil. Estamos vivendo dias realmente muito difíceis. Pelo lado do adulto, mãe, pai, vó, vô, né? Essa mediação não é uma responsabilidade que também compete a vocês. Saber fazer educação infantil não é uma atribuição ou não é uma condição nata. Ninguém dorme mãe e acorda professor. Nós não temos a intenção e nem esperamos, nem almejamos que vocês se comportem com com a nossa didática. Não, sob forma alguma. Cada um tem um a fazer, cada um tem uma percepção, cada um tem um olhar e cada um tem a maneira de se movimentar frente àquilo que nós propomos. Respeitamos muito isso também.
entendemos que é difícil de vocês captarem, só lendo a minha proposta, o que eu quero com ela. Porque isso também faz parte da didática do professor. O meu objetivo fica só no meu planejamento. Nós não repassamos o meu objetivo para vocês. Então, vocês não têm como fazer aquilo ou com prazer, ou com o olhar pedagógico da situação. E nós entendemos isso também. Como nós saímos dessa? Até porque eu tenho uma prática que ela é toda calcada no diálogo, no respeito que tenho por vocês enquanto famílias, no respeito que eu tenho pelas crianças. Né? Construir essa prática junto, num coletivo saudável e que ele seja viável, é interessante. Eu, do fundo do coração, não gostaria de deixar nenhuma criança de fora desse processo, mas foge a minha alçada, foge a qualquer limite que a escola venha a se colocar favorável a uma situação ao contrário. Nós seguimos um protocolo, e esse protocolo ele é cheio de burocracia pré-determinada e a gente tem prazo, né? Nós temos o tempo, né, para dar o retorno. Então, eu quero dizer com isso assim, não depende muito da nossa vontade mudar o que já está sendo feito. Aliás, não depende nada da nossa vontade, né? O que eu proponho a vocês, né? Nós temos que achar um meio termo, um consenso, para que essas atividades elas não fiquem tão pesadas para as crianças, para que vocês não tragam de uma maneira frustrada o que estamos propondo. As atividades elas precisam ser lúdicas. Na faixa etária que eles estão desenvolvendo habilidades que antecedem a alfabetização. A pré-escola não tem cunho alfabetizatório, nós não temos essa intenção de ensinar a ler. Nós temos a intencionalidade de fazer o letramento, de que eles leiam o mundo. E ler o mundo não é só conhecer a letra, não é somente ler a letra. Ler o mundo é ser crítico, saber interpretar, problematizar, questionar, né? Se apropriar de vocabulários diferentes, de culturas diferentes, respeitar, ter empatia, né? Reconhecer valores. Isso é ler o mundo, entre outros que eu não falei por aqui. E isso é muito importante na faixa etária deles também. Sim, vai ter um momento certo que eles vão aprender a ler todas as letras, né? E seus, né, respectivos fonemas, né? Vão desenvolver a consciência fonológica, sim. Mas isso é no momento posterior à pré-escola. Nesse momento nós temos que brincar bastante. Brincar e muito. Nós temos que ler, nós temos que aprender a ler. É difícil explicar essas coisas assim, num momento complicado como esse. Mas eu queria que vocês ficassem certos que nós estamos tentando fazer o melhor, da melhor forma possível. Nós temos uma parceria forte, boa, a equipe diretiva é sempre muito disponível, é sempre muito solidária, e acho que não mediu nunca palavras em dizer a vocês o quanto está à disposição para resolver qualquer tipo de situação problemática, né, que venha da parte de vocês. Assim como eu, nós todas, né, da escola estão tentando viabilizar maneiras de que esse ensino remoto seja mais aproximado, né, do real, né, para que nossas crianças não fiquem alienadas ao ensino tão distante daquilo que a gente gostaria que eles estivessem tendo no presencial. É bem difícil pensar em educação de uma maneira remota. É bastante difícil porque, por mais que existam exemplos de como esse ensino está acontecendo em diversos lugares, de diferentes maneiras, com N recursos, a nossa realidade ela é particular de cada um. O professor teve que se remodelar totalmente, inclusive teve que se dotar de uma parafernália tecnológica da qual não tinha.
né? O telefone celular precisa ter uma boa memória, senão não comporta tanto vídeo, tanta foto, né? É preciso aprender a mexer com recursos tecnológicos e mídias, da quais não estávamos acostumados. Hoje mesmo apareceu no Jornal do Almoço maravilhas de um professor de educação física. Sim, maravilhas, mas nós levamos um dia, ou 2, ou 3, ou 4 para reproduzir um vídeo daquele esporte, até aprender, até formatar um vídeo que fique bom para as crianças aproveitarem, é muito tempo, nós não sabemos fazer. Então as dificuldades, elas existem por todo lado, gente. Está sendo bem difícil para todo mundo. Eu queria propor aqui a intensificação da nossa parceria. Eu acho que diálogos como o que aconteceu hoje ali de manhã, eles precisam ser evidentes sempre, porque só observando as falas de vocês e refletindo sobre elas que eu posso melhorar o meu trabalho. É só pesquisando e querendo entender um pouco de como está se dando esse processo e de como esse aproveitamento está sendo feito em cada realidade, é que a gente pode mudar em algum momento o que está acontecendo. Sim, não é fácil. Eu sei que vocês têm outras coisas para fazer e que essa mediação com os pequenos ela se torna cansativa e frustrante quando eles se negam. Eu imagino o quanto seja doloroso isso tudo. Mas de forma alguma a gente espera que essa situação se torne uma situação violenta, que seja vista como um estupro pedagógico. Vocês compreendem o que eu quero falar, né? Se não houver prazer, não tem validade. Se não houver disponibilidade, não tem fundamento. As crianças precisam se envolver. E nós vamos ter que achar esse meio termo, esse consenso. Nós vamos ter que tentar, né, encontrar uma forma mirabolante que mude esse contexto todo aí, para ver se a gente consegue seduzir, né? Então, quer dizer assim, eu do meu lado vou tentar fazer algumas alterações naquilo que estou planejando, baseado no que vocês estão me trazendo, né, de subsídio, para que eu pense e repense essa prática. Vocês vão estar conversando comigo para expor o que está sendo difícil ou fácil nessa mediação. Eu vou tentar colocar alguns vídeos de suporte para que vocês compreendam um pouco mais do como se dá esse processo de pré-alfabetização, de pré-escola e de como a escola, né, de como a nossa escola ela se movimenta em torno dessas questões. Eu não sei o que é o melhor para as crianças nesse momento. Eu não sei qual é a melhor forma de educar nesse momento. Na verdade, eu nem sei se eu estou falando as melhores palavras para vocês. Mas eu sei de uma coisa. Tentar é preciso. Não vamos poder fugir dessa realidade nesse momento porque ela nos foi colocada. E dizer para vocês que sou solidária sempre e que eu ando do lado, tá, gente? Porque nesse momento nenhum conhecimento e nenhum saber é melhor que o outro. Nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo mais do que nunca juntos. E eu me coloco à disposição, tá, gente? Ao que vocês precisarem. No meu privado vocês podem me chamar para conversar um pouco. E é isso. Eu precisava vir falar um pouco com vocês para me sentir melhor. Para me sentir mais tranquila com a minha consciência, porque não tá fácil realmente. E essa construção, esse modelo novo de ensino e essa mudança tão trágica, assim, tão instantânea, ela está mexendo muito com as nossas cabeças, né? E aí não é somente o ensino, é a vida como um todo, é tudo que a gente tem passado nos últimos dias e aquela ansiedade que nos acompanha de dias melhores. Eu espero muito que dias melhores venham de uma vez, porque eu tô exausta. E eu nunca imaginei que eu ia dizer essas palavras assim, né? Eu sempre pedi para que esse momento de ficar em casa acontecesse e agora eu tô exausta.
mas vocês podem contar comigo ao que precisarem. Eu avisei lá no começo que eu não consigo ser breve, realmente eu não consigo. É uma dificuldade que talvez num próximo momento eu possa vir a superar. Mas eu tô junto com vocês e, e eu espero que dias melhores aconteçam. Uma boa noite para vocês. Até breve.